A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no canal para gravarmos mais um vídeo para o canal. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se, dar o seu like e ativar as notificações, porque a plataforma do YouTube lhes notificará todo vídeo que subir na plataforma. O nosso compromisso é um compromisso genuíno com a nossa fé cristã. O compromisso é com a palavra de Deus. Os assuntos magnífico que diz respeito à nossa salvação. Tem muitos assuntos que são extremamente difíceis de entender, mas nós aqui fazendo uma análise cuidadosa dos assuntos que nos são enviados, abordamos enfatizando a coerência da Sagrada Escritura. Como falei no vídeo anterior, que eu ia gravar um vídeo sobre a predestinação, que o irmão Salvador Bueno, no domingo passado, começou a falar sobre a predestinação, mas de uma maneira não explicado detalhadamente o que é a predestinação e como é que ela acontece na vida da pessoa. Então, o nosso assunto de hoje vai ser sobre a doutrina da predestinação. Existem duas linhas, que é a calvinista e a arminiana. Calvinista defende a salvação pela eleição. E a arminiana defende pela presciência. Eles dizem que Deus olha no corredor da humanidade e aí vê aqueles que vão crer. É uma doutrina bastante confusa. Deus é onisciente e ele precisa olhar no corredor da humanidade para ver aqueles que hão de crer. Será que é isso que a Bíblia ensina? Esse assunto entre calvinista e arminiano. Nós vamos ler aqui os 5 pontos defendidos por essas duas linhas e vamos abordar. Irmãos, e o assunto de hoje que nós vamos abordar é a predestinação. Vamos ler Romanos 28, vamos ler Romanos 8, 29 e 30. Como é que diz aqui, ó? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então, irmãos, o assunto da predestinação. Por que é que Deus predestinou o nosso destino antes dos tempos dos séculos? Porque Deus predestinou. Irmão, primeiramente nós temos que entender
a doutrina da depravação total. Essa é a primeira doutrina da graça, quando se aborda este assunto extremamente magnífico e glorioso, e que muitos não compreendem. Por quê? Porque Adão era a cabeça da humanidade. Automaticamente ele pecou, todos pecaram junto com ele, como está escrito na palavra, né? Que o pecado, através do pecado de um homem, todos pecaram e destituídos foram da graça, da glória de Deus. Então, a depravação total torna o homem incapaz de responder à obra da salvação. Torna o homem morto em delitos, em pecado. Então, o que aconteceu para o homem se achegar a Deus? Teve que ter, primeiramente, uma intervenção divina. Teve que Deus dar o primeiro passo para o homem. Sem Deus dar o primeiro passo para o homem não tinha como se chegar a Deus. Então, todos estavam perdidos, mortos em delitos, em pecado. Então, a predestinação não foi o homem que buscou Deus, foi Deus que buscou o homem. Por isso que o Senhor predestinou ele. Aqueles que hão de ser salvos antes de nascer. Deus, pelo seu decreto, determinou o destino de cada um. Mas Deus, ele não faz de ninguém um robô. Como muitos falam por aí, que diz que os que defendem a predestinação faz um Deus que faz o homem do robô. De modo nenhum, meu irmão. Em lugar nenhum Deus faz o homem de robô. Deus não manipula a personalidade de ninguém. Deus não manipula. Deus chama o homem com voz doce, voz mansa e delicada, e opera no seu coração, na sua vida. Então, o que é a predestinação? Doutrina da predestinação, como é que Deus faz para salvar o homem? Lá em Ezequiel capítulo 11, capítulo 11 de Ezequiel, verso 7, e 36 de Ezequiel e 23, fala que Deus vem atrás do homem, atrás do seu povo, e ele quebra o coração de pedra do homem e faz dele um coração de carne. Querendo dizer, uma metáfora que o profeta emite aí, tirar o coração de pedra significa, coração de pedra é o coração incrédulo, que não crê em Deus, e faz o coração ficar sensível à voz de Deus. Aí que entra a fé, o arrependimento e a convenção. Coração mole faz a pessoa se tornar sensível a Deus, aí ele crê em Deus, porque já houve uma ação divina no homem. Então, por que ele crê? Porque ele já foi predestinado. E porque ele já foi predestinado, Deus dá o primeiro passo no homem. Nós vemos lá em 28 de Gênesis, que Jacó
pôs uma pedra sobre sua cabeceira. De noite ele teve uma visão, que tinha uma escada que ligava a terra e o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. Quando ele levantou daquele sono, ele falou: eu não sabia que Deus estava neste lugar. Qual terrível este lugar! Veja bem, não foi ele que buscou a Deus, foi Deus que buscou ele. Foi Deus que deu o primeiro passo para ele e se revelou a ele. A hora que Deus se revelou a ele, foi a hora que ele disse: qual terrível este lugar! Eu não sabia que Deus está neste lugar. Este lugar não é outro, senão a porta dos céus. Por que isso acontece? Na vida da pessoa, por que Deus dá o primeiro passo? Por causa da eleição, por causa da obra da predestinação. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz que a graça de Deus foi revelada ao homem antes dos tempos dos séculos, e sendo manifestada agora pelo propósito de Deus. Aqui, quando nós lemos este texto que fala da predestinação, né, que aos predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este justificou. E aos que justificou, a este glorificou. No verso 29 fala: aos que Dante conheceu. Irmão, essa palavra conhecer se aplica muito para o casamento. Fala que Adão conheceu a Eva, Isaac conheceu a Rebeca, Abraão conheceu a Sara, quer dizer, é uma expressão de intimidade, é uma expressão de relacionamento. Quando fala que Deus conheceu o homem antes de ele existir, significa que Deus o amou. É tanto que em João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus conheceu. Aqui mostra aqui o decreto, no plano de Deus, no propósito de Deus, que Deus predestinou, os que predestinou, Deus chamou, os que chamou, Deus justificou, e os que justificou, glorificou. Vejamos que o verbo aqui estão todos no passado. Estão todos no passado. Por quê? Porque na mente de Deus, na consciência de Deus, no decreto de Deus, todas essas coisas já foram consumadas, embora elas ainda não aconteceu do tempo. Deus é um arquiteto. O arquiteto pega uma planta e depois daquela planta ele faz uma maquete de um prédio, de uma casa, e depois que ele põe todo aquele plano no papel, ele tira do papel e constrói e traz para a realidade. Assim é Deus no seu propósito eterno. Ele é o arquiteto celeste, é o arquiteto divino. Então todas as coisas foram planejadas dentro do seu decreto. Então quando as pessoas crê em Cristo, ele entra dentro desse propósito, né? Aí une o decreto de salvação de Deus com o propósito que é cumprido na vida da pessoa. A pessoa nasce da água
e do Espírito. E aí cumpre o propósito que foi predestinado. Ele só creu porque ele foi eleito antes. Agora, vou fazer um vídeo falando das duas linhas, tanto calvinistas como arminiana, e vou explicar uma parte, porque tem um entendimento arminiano que Deus morreu por todo mundo, por cada pessoa no mundo. E quando nós vemos isso na Escritura, não é verdade. Porque o Evangelho é para aquele que crê. É para aquele que crê. Então, é só uma parte que crê. A outra não crê. Então, a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. É pela fé que a pessoa nasce da água do Espírito. Então, é só para aqueles que crêem. Os que não crerem vão ficar do lado de fora. Então, nós vemos que a salvação não é salvação para cada pessoa individual. Que quando nós vemos esta expressão na Escritura, é para todo aquele que crê será salvo. Mas do outro vídeo vamos falar desse aspecto calvinista e arminiano, e eu não sou nem arminiano e nem calvinista, no sentido porque calvinista não significa crer nos 5 pontos. Tem outros aspectos da fé calvinista que é abordada lá, e eu vou explicar. Embora eu creia nos 5 pontos calvinista, né, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Qual foi a fonte que Calvino bebeu? Ele não bebeu em Cristo? Foi a mesma fonte que Paulo bebeu. Paulo bebeu em Cristo. E a fonte que nós temos que beber também em Cristo. E os fala que é calvinista porque o Calvino que defendeu a doutrina da predestinação. Primeiro que defendeu a doutrina da predestinação não foi Calvino, foi o apóstolo Paulo. Apóstolo Pedro, né, apóstolo João, todos eles defenderam. Entendeu? Então nós vamos dar uma explicação mostrando que eu não fico dentro de linha, porque os que ficam dentro das linhas, eles ficam restritos àquela linha. Então no outro vídeo eu vou dar uma explicação mais explícita desse assunto. Então é este assunto, irmão, da predestinação. Agora vamos ler outro texto aqui, que está em Efésio, capítulo 1 de Efésio, do 1 ao 5. Do 3 ao 5, quer dizer. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais do lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e nos predestinou para filhos de adoção para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, nós fomos predestinados para viver, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade. Então, a predestinação
os predestinados são aqueles que são irrepreensíveis e vivem uma vida de santidade. Então, é o indício que são eleitos e predestinados. E nós ouvimos um argumento do irmão lá no Brás, no culto passado, que os que dizem que são predestinados têm uma liberdade para o pecado, têm liberdade para pecar. E não é isso que é predestinação. Os que são predestinados, eles foram libertos do pecado para viver debaixo do Espírito da nova vida em Cristo. A liberdade que a graça trouxe para eles foi uma liberdade de não pecar, de permanecer em Cristo. Porque se a pessoa permanece pecando, é indício que ele não foi salvo, que a graça de Deus não alcançou ele. Porque quando a graça de Deus alcança a pessoa, as inclinações da carne e do pecado, elas são mortificadas, né, pelo poder do Espírito Santo que a pessoa recebe de Deus para crucificar o velho homem. Então, é esta uma básica explicação. E outra coisa, irmão, quando a pessoa é predestinado, é salvo, opera nele a obra da justificação. A pessoa é justificado. É uma expressão jurídica de Deus para com o homem. Porque quando a pessoa é justificada, não é justificada em si mesmo, é justificado no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, a pessoa é justificada. Ele é tido como inocente diante de Deus, porque os seus pecados foram pagos por Cristo. Ele bebeu o cálice da ira de Deus e nos vestiu da justiça de Cristo. Por que nós somos justos? Nós somos justos. Nós somos justos porque Cristo nos vestiu da sua justiça. Então, pela justiça de Cristo, nós comparecemos diante de Deus inocente. A nossa dívida foi paga por Deus, foi paga por Cristo. Entendeu, irmãos? Então fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.